Mais uma vez, boa tarde. Eu agradeço a presença das pessoas que estão aqui, os neabianos, neabianes, neabianas. Agradeço mais uma vez, né, ao professor Alan e à professora Rosemary por nos convidar, né? Esse momento que é um momento, como eu disse, um marco histórico, né, um marco ímpar. Nós temos 3 chapas aí pleiteando, né, a reitoria da UFSB, e estar nesse momento, né, exercitando esse movimento democrático de escuta, de partilha, de questionar também, conhecer as propostas, eu acho que é salutar e muito importante, né? E eu não sei em outros universos, né, mas ter nesse momento, né, o NEABI dialogando com pleiteantes, a reitoria, eu acho que isso é um ponto, assim, muito significativo. Então, eu quero agradecer, em nome do coletivo, né, por estarmos aqui nesse momento e estamos à disposição para a escuta, para a troca, é isso. Perfeito, obrigado, Léa. Léa é a nossa chefa, a nossa coordenadora do NEABI. A gente está dividindo a coordenação, eu fico muito feliz, né, Léa? A gente está no movimento de retomada do NEABI, acho que é importante fazer essa marcação também. A gente está construindo aos poucos, cada dia, isso nesse coletivo, e tem sido uma jornada desafiadora, mas também muito feliz, porque a gente tem conseguido dividir os encargos, os desafios com todo mundo que está junto com a gente, né? Estudantes, a gente tem conseguido ter a presença marcante também de lideranças locais lá no NEABI, né? Miriam, fazer em nome de Miriam aqui, mencionar as outras pessoas que têm acolhido a gente, têm contribuído também, além dos, claro, dos colegas docentes, das outras pessoas que estão participando de lá. E esse espaço, então, ele é um espaço fundamental, como o Léa já colocou, para que a gente possa ampliar esses desejos, anseios da comunidade do NEABI, para que possam ser expressos aqui a vocês, a partir das propostas, das questões que a chapa trouxer, mas, sobretudo, para que a gente continue avançando nesse momento ímpar mesmo que a UFSB está vivendo. Queria propor, a gente tem, quando eu e Léa conversamos sobre a dinâmica aqui, a gente entendeu que o formato de uma roda de conversa era o ideal, no sentido de que a gente pudesse, todas as pessoas presentes, trocarem as informações, trocarem ideias, escutarem, sobretudo, os candidatos, a candidata e o candidato, mas que a gente pudesse realmente interagir. Então, queria propor que, nesse primeiro momento, a gente passasse a palavra à professora Rose e à professora Alma para uma apresentação breve, né, para comentários mais gerais, e depois nós estamos hoje aqui nesse encontro em 8 pessoas, né? Então, a gente pode franquear a palavra, se vocês quiserem, se vocês entenderem que faz sentido. Franqueia a palavra, a gente pode ouvir comentários, perguntas, percepções das pessoas que estiverem presentes. E a gente, da coordenação do NEABI, também destacou alguns pontos que a gente tem dialogado ao longo dessa retomada, nesse 1 ano e meio que a gente está trabalhando junto, que a gente acha que é importante também colocar tanto para vocês da chapa 3, né, quanto para as outras chapas que a gente também vai apresentar, que são demandas do coletivo do NEABI, e que aí, claro, se houver espaço, a gente vai priorizar a fala do coletivo aqui presente, mas a gente também teria esses pontos que a gente gostaria de compartilhar. Então, se vocês entenderem que esse modus operandi funciona, a gente pode tocar com eles. Então, acho que tem acordo, né? Então, a gente passaria a palavra agora para a professora Rose, professor Almo, para uma apresentação breve, pontos mais gerais que quiserem abordar. E aí, depois, a gente franqueia a palavra para as pessoas se manifestarem, enfim, ficarem à vontade. Passo a palavra para vocês, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, por estarem aqui com a gente. Boa tarde, obrigada, viu, pelo convite. Acho que essa mediação, né, que foi feita aí, professor Alamo, né, com o NEABI, é super importante. Temos, sim, aberto, né, nossa agenda para alguns diálogos, né, com algumas instâncias que entendem, né, a necessidade de nos conhecer, inclusive, até porque, como está, né, no meu caso, né, o professor Alamo também, ficamos distante, né, dessa atual gestão. Estivemos na gestão em um outro momento, logo no início, e aí eu acho que vale a pena, eu vou falar muito rapidamente, né, até para que as pessoas me conheçam. Estou há 10 anos dentro da UFSB, eu chego em 2015 aqui, e eu chego no CPF, né, por Teixeira de Freitas, que está lá, Daniel está lá, né, estivemos por lá, revendo muitos colegas, né, que eu tinha uma convivência, né, e lógico que assim, já foi mudando muito esses 10 anos. Falar um pouquinho, né, da minha formação, até porque como as pessoas não conhecem, eu sou de São Paulo, né, primeiro, e minha formação é em pedagogia, então eu me formo em pedagogia na década de 80, na PUC São Paulo. Faço meu mestrado também na PUC de São Paulo, e em seguida eu faço meu doutorado na Unicamp. Então, eu faço tanto um quanto o outro no campo de políticas educacionais, porque isso tem a ver com a experiência que eu tive de trabalho, né, logo de início, na entrada na Secretaria Municipal de Educação, como professora, após um concurso, presto concurso, e sou
convidada a fazer parte da equipe de formação de alfabetizadores, né, do MOVA São Paulo, naquele contexto em que nós tínhamos Luísa Erundina como a prefeita e Paulo Freire como secretário municipal de educação. Ele idealizou, né, o MOVA São Paulo, junto com Pedro Pontual, e eu fazia, então, parte da equipe, junto com mais outras. A gente tinha uma equipe aí que chegou a 30 pessoas, né, uma equipe que trabalhava com movimentos sociais, né, com os movimentos populares, né, da cidade de São Paulo. Minha atuação ela era muito mais na Zona Leste, porque é de onde eu venho, né, onde eu morava, e aí na Zona Leste, né, Itaquera, São Miguel, Itaim Paulista, então esse era o campo de atuação, né, Guaianazes, todo esse espaço, né, eu atuei como formadora de alfabetizadores populares, tá, não eram alfabetizadores, porque o MOVA ele tinha essa conotação, né, ele se chamava movimento, ele não estava institucionalizado, né, de fato, né, naquela questão de, né, que estava ali circulando, e num contexto com mais de 2 milhões de pessoas analfabetas, né, adultos, né, acima de 15 anos, analfabetos na cidade de São Paulo. Então, começo minha atuação profissional dessa maneira, né, e só em seguida que eu vou para a sala de aula lá para isso em 92, logo que acaba a gestão, né, da Luísa Erundina, aí eu ingresso, quer dizer, eu retorno para a minha escola que eu não tinha ido, né, porque eu não cheguei nem na escola, né, como eu fui convidada pela equipe, eu já entrei na equipe, e aí depois eu retorno, vou para a escola, né, atuo como alfabetizadora, né, de adultos, de jovens e adultos, depois eu atuo como alfabetizadora, né, de crianças, e aí eu encerro, lógico, né, a gente sempre inicia ciclos e encerra, né, e eu encerrei meu ciclo após 10 anos, né, dentro da Secretaria Municipal de Educação, como professora do Ensino Fundamental 1, porque eu já estava também atuando na universidade, e aí eu dei continuidade, né, no meu processo formativo. Então, mas essa atuação no MOVA, que me levou a fazer uma série de leituras, né, Habermas, né, Bobbio, e todos que trabalhavam, Gramsci, né, nessa relação Estado-sociedade, porque o MOVA, ele tinha exatamente isso, né, em termos de trabalho. Eu estou com um barulho aqui, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Eu vou ver se Sim, professora. Vocês me ouvem, independente do... Tá, dá para ouvir. Então tá bem. Leia levantou a mão só para... Você queria falar alguma coisa, Leia? Era isso? Sem querer? Vou pedir desculpa e licença, mas a gente vai começar a nossa atividade aqui, o pessoal está começando a chegar, então vou precisar sair. Tá bom? Muito obrigada. Gravando, você vai ver depois. Obrigado. Me deem só um segundo para eu fechar aqui. Pode deixar, pronto. Tudo bem. Enquanto isso, dizer para vocês que a gente está recebendo também a Gabi, que está entrando aqui. Tchau, tchau, Leia. Obrigado. Sucesso aí. Para nós. Sucesso. E dá intervalinho aí, você entra aqui de volta depois. Tchau, Rose. Tchau, Alma. Tchau, pessoal. Boa atividade. Obrigada. Pronto, ficou. Tá bem de fundo agora. Agora ficou, porque eu precisei fechar meu vidro aqui. Pode seguir. Minha janela, né? Eu estava com uma janela aberta. Então, assim, eu entro em 96 na universidade, né, me insiro na universidade em 1996, né, ainda fazendo o meu mestrado, né, fecho o mestrado em 98, em 99 eu inicio o meu doutorado, né, e finalizo o doutorado em 2005. Aí dei continuidade, fui para o campo de política educacional por conta da minha vivência, né, dentro do MOVA São Paulo, então, que me trouxe uma série de aprendizagem e me aproximou de uma discussão que eu acho fundamental, que envolve políticas educacionais, inclusão, democratização, né, muito do que nós temos aqui discutido. Então, essa aproximação, né, com o EJA, né, que até hoje é algo bem difícil, né, e que a gente tem trabalhado, eu continuo, né, faz parte do meu campo de pesquisa, envolve esse debate, né, da democracia, da inclusão, né, da inserção de jovens e adultos, né, de gênero. Então, eu acho que, assim, todas essas questões estão presentes nas temáticas que eu tenho trabalhado. Agora, eu quero falar um pouquinho, então, fiz essa minha apresentação, né, para mostrar um pouco esse meu percurso, né, que envolve também, né, a questão da gestão dentro da universidade em que eu ensino por 20 anos. Eu fiz gestão, né, de um núcleo de pesquisa e extensão em educação de jovens e adultos, né, durante 14 anos, e a gente tinha uma série de atividades, né, que eram desenvolvidas. Falando um pouco da nossa chapa, né, integra o FSB, cuidar, democratizar e transformar, a gente vê, então, assim, né, ela surge
a partir desse coletivo de mulheres que entra em contato com os 3 campi, né, quer dizer, é um coletivo que nos convida, né, o CJA, as mulheres daqui, as professoras, né, e em seguida, depois, né, os professores também, para fazer parte, né, desse grupo, para fazer uma conversa, né, em relação e se articular para esse momento de candidatura, né, dentro da UFSB, e nós tínhamos inicialmente a proposta de de nos organizarmos e apresentar as nossas demandas, né, as chapas que já vinham aí, que a gente já tinha entendido que já estavam, né, articuladas e que provavelmente iriam se candidatar, mas, assim, nas nossas conversas, consideraram que seria importante também sair, né, uma chapa desse coletivo, e aí esse coletivo, então, indica, né, 2, 3 nomes, dentre os nomes está o meu, e eu acabo aceitando, né, esse desafio, que eu acho que é um grande desafio, todo mundo que está aí, né, sabe, desses 10 anos, né, de universidade, e a gente vem se deparando, né, a cada encontro, né, que a gente tem com os espaços, né, da UFSB, os diferentes campos, diferentes cursos, coordenadores, decanatos, tem mostrado para a gente que realmente os desafios são muito grandes, né, e vem confirmando muito do que a gente já tinha em termos de diagnóstico, né, que é a questão da precarização, né, da falta de diálogo, e desta dificuldade de tomar decisões que, de fato, atendam às demandas que surgem, né, da comunidade de forma geral, né, sejam estudantes, sejam a categoria dos tais, né, e a categoria docente. E, assim, diante de tudo isso, a gente traz, né, como lema a questão do cuidar, porque muitas das mulheres que estão nesse coletivo são mulheres mães, né, e realmente a reivindicação por espaços, né, por espaços de convivência, por espaços de acolhimento, é algo que tem aparecido bastante. Apareceu, lógico, o grupo, né, dá ênfase a isso, como dá ênfase à questão de reivindicar espaços de espaços que a gente possa conversar, né, dialogar, e então espaços que sejam também aí de defesa, né, das condições, né, dignas de trabalho, que a gente possa ter espaços dignos de orientação, né, de pesquisa, de ensino, porque afinal todos nós fazemos, né, ensino, pesquisa e extensão. Espaços físicos, né, adequados. Eu sei que as realidades, né, dos campos são diferentes, né, alguns com situações muito mais precárias do que outros, mas há questões que são muito comuns, né? Então, quando a gente fala, né, de espaços físicos, né, adequados, me parece que é muito comum a todos os campi, e então é assim que a gente entende o cuidar, né, que é assegurar, no caso, né, dos docentes e docentes tais, né, esse ambiente, né, saudável e também respeitoso. Uma coisa que a gente observou que foi acontecendo ao longo desses anos foi um distanciamento entre as pessoas, né? Lógico que a gente teve um fato aí que foi a pandemia, né, ela deu ênfase a isso também, mas também houve um movimento muito interno, né, de fragmentação de luta, há uma dificuldade muito grande do sindicato, né, mobilizar as pessoas. Isso eu vivenciei o momento da greve, né, junto com Álamo, Carol e vários colegas aí, e aqui a mobilização era extremamente difícil, né? Então a gente entende que houve sim uma fragilização, né, do coletivo, e então a gente traz, né, essa questão como um ponto central, né, que é a gente qualificar as relações interpessoais, né, fazer esse tipo de aproximação. Então a gente traz a gestão democrática, que exige, né, que as pessoas estejam juntas, né, e participando, né, quer dizer, a participação é o foco, né, quer dizer, o encontro é o foco. Outro dia eu falava, né, que as nossas salas do CJA, elas são muito propícias ao desencontro, né, quer dizer, uma arquitetura que não possibilita encontro. Então, a gente ainda tem isso, tem que lidar com aspectos físicos, né, que vem também dificultando encontros. Então, a participação para nós é foco, o encontro é o foco, né, e nós entendemos que a universidade, né, que se diz educadora, né, popular, plural, né, e saudável, ela deve, né, trabalhar nesse sentido. Então, a gente propõe, né, ampliar a participação docente, né, nos processos de decisão, fortalecer os colegiados de curso, garantir transparência, né, na alocação de recursos, que esse é um grande nó, e a gente tem identificado que não é um problema, né, da ponta nos campi, mas também que faz parte, né, até mesmo dentro do espaço da reitoria. Então, a gente acredita que a universidade ela deve ser conduzida, né, por decisões que sejam coletivas, tá? E é isso que eu acho que, sim, queria colocar para vocês, né? E a questão do transformar, que eu acho que, assim, se a gente quer mudar tudo isso, a gente quer transformar,
a universidade. Quer transformar as relações que nelas, né, nós estabelecemos, queremos superar as práticas verticalizadas, né, trazer práticas horizontais, e nós sabemos, eu discuto com os meus estudantes de gestão democrática, de que a gente tem paradigmas vigentes, né, e o paradigma mais tradicional é o que ainda predomina, embora a gente tenha um paradigma emergente desde a década de 80, quando a gente discute a redemocratização do Brasil. Então, a gente tem, sim, aí um paradigma, né, de democratizar essas relações, mas, infelizmente, né, nós somos muito movidos por uma visão ainda muito verticalizada de gestão, né, tecnocrática, e a gente precisa superar isso. Né? Então, a gente entende que, para superar, a gente tem que trazer e fazer com que aquela visão de gestão, né, democrática, que ela é emergente ainda, né, ela de fato comece a ser implementada dentro da UFSB. Tá? Então, acho que é isso, para não me alongar mais, eu estou olhando aqui as horas, e o professor Alan também poder se apresentar, falar, mas eu acho que esse espaço de diálogo é super importante e que a gente possa colocar um pouco mais e se apresentar. Tá? Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Rose. Então, bom, eu quero começar falando da minha relação com o NEABI, né? Da minha manifestação do desejo de uma relação com a NEABI, ela antecede a minha decisão de ser candidato a vice ao lado de Rose, né? Eu tenho uma relação de longa data com várias companheiras que hoje compõem o NEABI, né? Vindo de vários lugares, enfim, em vários momentos, algumas inesperadas, como a minha relação com o Daniel, que vem de longo tempo lá da UFBA, né? Mas de uma forma mais próxima ao longo dos últimos 10 anos, com a professora Maria Aparecida, né? Eu e Maria Aparecida começamos juntos com Teorias da Sociedade e Cultura, no programa de pós-graduação em Estado e Sociedade. Recebi vários convites ao longo desses últimos 10 anos para ser professor do PPGR e não fui, porque tenho me recusado, me sobrecarregar de trabalho para qualificar aqueles trabalhos, aqueles compromissos que eu já assumi. Eu tenho sido muito cuidadoso com isso ao longo desses meus 10 anos de universidade. Ainda assim a gente se sobrecarrega, né? Mas ao longo desse período eu trabalhei muito com a professora Maria Aparecida e recentemente eu havia solicitado à professora Maria Aparecida que apresentasse o meu desejo de fazer parte do NEABI. Coincidiu que eu estava ocupando a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, e quase todas as reuniões que eu fui convidado eu não podia porque eu estava envolvido com a agenda da Secretaria de Educação. Então eu quero dizer que esse meu movimento ele é anterior. E eu não imaginava que eu fosse me candidatar a vice, eu não me imaginava participando desse processo. Até porque a escolha de ser secretário municipal de Educação foi também para me afastar um pouco desses movimentos, porque eles produzem um desgaste interno muito grande. E nós que estamos há 10 anos em luta e fazendo um exercício muito difícil, que é um exercício contra-hegemônico, um exercício de insurgência, um exercício de antagonismo em alguns momentos, isso machuca muito. A gente machuca as pessoas e a gente se machuca, eu posso dizer que comigo na mesma proporção, né? Ao longo desses 10 anos de contestação de uma série de processos que produziram um desmonte de um projeto de universidade que a gente acreditava que poderia ser mais inclusiva, né? Isso causou, enfim, muitos desgastes em várias relações pessoais, e aqui eu sinalizo particularmente a minha relação com a professora Joana. A professora Joana, nossa reitora, eu me relaciono com ela desde 2003, a gente entrou junto na UFBA, nós fazemos parte de uma mesma geração, a gente faz parte de uma longa história, eu tenho um respeito profundo pela professora Joana, mas nos últimos 10 anos eu tive divergências sistemáticas, e a última divergência ela resultou no meu retorno à universidade, né? Eu fui cedido com um tom, com um termo, e fui trazido de volta, né, com outro entendimento, e isso me causou, enfim, muito desgosto, vamos dizer assim, né? Então a minha decisão em me candidatar com a professora Rose, quando foi para honrar um convite de um grupo de pessoas que eu respeito muito, com quem eu tenho uma história de lealdade e de solidariedade também. Tá? Eu conheço a professora Rose desde 2015, a gente participou de um dos momentos mais bonitos dessa universidade, que foi um grande mutirão para a formação de professores num projeto institucional ousado, que são os complexos integrados de educação. Né? No ano de 2015, as pessoas dessa região estavam muito assustadas com a chegada da UFSB, principalmente com um conjunto de inovações que eram propostas. Né? E eu me recordo que numa das muitas reuniões que a gente teve com a Secretaria Estadual de Educação e com as escolas, o maior medo era de que nós chegássemos, fizéssemos a mudança e nos retirássemos de dentro das escolas. Então a primeira cobrança foi que a gente conseguisse fazer um trabalho de formação de professores longo e participasse disso. E nós fizemos isso nas 3 escolas, em Itabuna e Itamaraju, e particularmente aqui em Porto Seguro, que foi onde eu estava, enfim, me instalando. E o grupo de Itamaraju, que era o grupo do Complexo Integrado de Itamaraju e do Campus Paulo Freire, era o grupo mais unido. E foi o grupo que enfrentou talvez a maior de todas as dificuldades, porque houve uma fusão de escolas, o Polivalente e a escola que mais tarde se tornou, eu nunca me lembro o nome da escola, mas que hoje é o Complexo Integrado de Itamaraju, houve a fusão de escolas, uma decisão atrapalhada da Secretaria Estadual de Educação, e nós tivemos que fazer aquela mediação. E no caso do Campus Paulo Freire, foi muito bonito, porque a equipe do Campus Paulo Freire, naquele momento, era muito unida, e agiu como equipe, e se comportou como equipe. Então foi muito traumático enfrentar aquele desafio dentro da escola, mas ao mesmo tempo muito inspirador,
porque nós tínhamos 3 movimentos diferentes nos 3 campi, e a professora Rose estava participando desse coletivo do Campus Paulo Freire, que para mim até hoje foi emblemático em termos de sentido de construção coletiva dentro da universidade, né? Porque a gente tem essa disputa interna, os projetos que são projetos individuais e aqueles projetos que são radicalmente coletivos. E daí surgiu uma admiração, um processo de colaboração, que durante muito tempo se configurou num grupo de pesquisa que a gente montou, Sociedade, Estado, Universidade, Escola e Universidade. Eu me afastei do grupo posteriormente, e agora, nesse momento, esse meu momento que eu digo, é o momento de titular, quando eu defendi a minha tese titular, eu optei por defender uma tese titular com um acervo de documentos, com um inventário de documentos que eu tinha produzido no complexo, aqui no Colégio Universitário de Santa Cruz Cabrália. Eu me dei conta da importância de um acúmulo desses tempos que eu venho trazendo, que é o acúmulo com a política de ações afirmativas nas universidades. Eu fui o primeiro pró-reitor da UFBA. Eu enfrentei essa construção na UFBA e foi um momento muito importante para a minha formação intelectual. Até então, eu desconhecia o movimento negro, não tinha um envolvimento com o movimento negro. Na minha região, a região de onde eu venho, eu sou sertanejo, o movimento negro não tinha grande expressividade. Os movimentos sociais eram os movimentos de luta pela terra, e foi no movimento de luta pela terra e no movimento estudantil que eu fui ganhando esse sentido de atuação intelectual como militante, mas foi na UFBA que eu entendi a importância do movimento negro na construção dessa importante política pública. Então, quando eu pego a minha tese e olho para o que a nossa universidade fez, o que ela pode fazer, entendo a importância estratégica do NEABI nesse momento. Entendo muito a importância estratégica nesse momento. E ainda que, manifestadamente, boa parte dos membros e membras do NEABI já tenham manifestado sua preferência por uma outra chapa, e a gente compreende isso, eu gostaria de reafirmar que, sendo ou não vice-reitor ao lado de Rose eleito, o meu desejo por estar no NEABI e participar da construção do NEABI nesse momento da universidade se reafirma aqui agora. Entende? Eu acho que é muito importante. Primeiro, porque ele cria uma situação de horizontalidade que não é a mesma nas outras estruturas institucionais que a gente ocupa. O NEABI nos permite uma relação horizontal, ombro a ombro, corpo a corpo, que dentro de uma sala de aula e numa experiência nos programas de pós-graduação não é a mesma. Isso é uma coisa muito importante. Segundo, eu tenho feito um exercício, junto com a professora Maria Aparecida, da introdução da literatura latino-americana e africana no programa de pós-graduação em Estado e Sociedade, e gostaria muito de que esse exercício, no meu caso específico, criei um componente que foi o Crítica do Colonialismo das Américas, pudesse estar acessível a um número maior de pessoas. E tem um outro aspecto que é muito mais recente. Né? No ano de 2023, eu fui convidado pelo Parque Nacional do Descobrimento para ajudar no processo de descolonização do Parque Nacional do Descobrimento. E nesse momento que tem o meu contato com Ferdinand Malcolm, eu tenho contato com o conceito de racismo ambiental de uma maneira mais consistente, mais sistemática. Isso ocupa uma centralidade nos meus interesses de estudo nesse momento, principalmente pela experiência que nós tivemos no Parque Nacional do Descobrimento. Eu gostaria muito de dar continuidade a um conjunto de ações nessa área e de trazer o tema do racismo ambiental. Recentemente, como secretário de Educação, identifiquei que esse tema inexiste na agenda de formação dos professores, de uma maneira geral. É um tema que a gente precisa discutir, porque nós estamos também situados numa região e que os efeitos climáticos extremos afetam principalmente a vida de populações indígenas e negras e periféricas. Né? Aqui no município de Cabrália, que eu conheço mais profundamente e com mais dados, as populações mais atingidas pelas chuvas ou pelo excesso de calor e pelas queimadas são as populações pobres, periféricas e indígenas. E o tema do racismo ambiental é extremamente importante porque nessa área ele tem produzido realidades muito perversas. E eu gostaria muito de dizer isso nessa reunião com vocês e assumir esse compromisso, porque se a gente conseguir levar adiante o projeto de consolidação, né, da liderança dessa universidade nos próximos 4 anos, com uma eventual eleição, isso vai seguir sendo a agenda do vice-reitor. A professora Rose não tem obrigação, porque esse é um interesse particular meu, que tem a ver com o meu caminho. Né? E tendo contato com o conjunto dos parques que eu conheci e com os trabalhos que eu venho orientando, amanhã tem uma banca de uma orientanda minha, é uma tese de doutorado sobre letramento racial crítico muito importante, a professora Clebiane, do IFBA, de Eunápolis, e a gente tem pretensões de trabalho junto, nós gostaríamos muito de continuar. Então, o sentido dessa conversa é esse, é de dizer assim, olha, eu aqui, nesse espaço, eu estou reafirmando o meu desejo de pertencimento histórico ao NEABI. Enquanto chapa, nós estamos interessados em manter um espaço aberto de diálogo e de construção contínua, independente do resultado do processo eleitoral, né? Porque passou a eleição, nós seguimos trabalhando por uma universidade mais justa e melhor para todas as pessoas, de uma maneira geral. E a intenção é essa, é poder com vocês aqui criar essas condições de diálogo que possam efetivamente trazer para esse processo de reestruturação do NEABI a força que ele merece, que ele precisa ter para se consolidar como um espaço importante para o projeto de instituição inclusiva e antirracista. Obrigado, professor Álamo. Obrigado, professor. Por favor, Biago.
Vamos seguir, então, com a dinâmica de apresentação. A gente ouviu a professora Rose, candidata, a professora Alamo também. Acho que a gente pode franquear a palavra agora para todo mundo que está por aqui, né? Bia, que já está na tela, se quiser começar, por favor. Sim. Boa tarde, professores. Me chamo Beatriz, eu sou discente da UFSB. Eu sou do campus aqui de Porto Seguro, CSC. Eu sou aluna e representante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. Também faço parte do NEABI, certamente, né? Então, para mim, esse momento ele é muito importante. Esse momento de roda de conversa, né? É um momento de ouvirmos as 3 chapas e analisarmos também, a partir dessa roda de conversa, né, os pontos cruciais que vão ajudar na melhoria do NEABI, né? O NEABI, ele teve essa retomada nesse ano e foi um evento maravilhoso. Assim, foi extremamente positivo para a comunidade acadêmica. Eu falo isso também como uma mulher negra na universidade, que tem propostas afirmativas muito boas, mas a gente sabe que precisa se melhorar e muito ainda, né? E o NEABI, ele surge aí também com essa proposta de dar voz à comunidade, fazendo essa ligação com a universidade. Então, é um momento muito importante. Obrigada pelas palavras de vocês. Obrigado, Bia, também. Temos mais colegas aqui, a Fabiana, o professor Fábio, a Gabriela também, que é estudante, a professora Lidiane. Se quiserem fazer comentários, se apresentarem, acho que é um bom momento para a gente dar seguimento ao diálogo. Professor Fábio. Olá, pessoal, como vocês estão? Oi. Professores, olá, querido Alan. Meu nome é Fábio Barros, Alan eu já conheço, o Daniel eu já conheço. Sou professor aqui da UFSB, né? Estou professor substituto nesse caso. E eu na verdade, quero agradecer, né, vocês comparecerem aqui ao NEABI. Eu faço parte também agora do NEABI. Logo que eu entrei aqui na UFSB, eu contactei logo Daniel para entrar, né, nesse um grupo muito importante, né, para eu saber como é o processo e tal. Então, estou ainda me inteirando sobre todo esse processo aqui que eu nunca participei, né. Sou estudante também do PPGS, faço doutorado lá em Porto Seguro, né. Estou no final, estou perto de acabar, né, de defender minha tese. Né? Trabalho com a comunidade quilombola, estudo a comunidade quilombola também lá de Camamu, Baixo Sul da Bahia. Então, foi, na verdade, o que eu queria, na verdade, fugir um pouquinho do NEABI, mas ao mesmo tempo estar dentro do NEABI para eu colocar uma proposta que, na verdade, eu sei que essa proposta que eu vou colocar não é uma proposta que a reitoria, né, vocês como futuros reitores, né, candidatos à reitoria, né, possa resolver, mas vocês podem colocar essa discussão em pauta, né? Porque, por exemplo, a Universidade Federal do Sul da Bahia, ela é uma universidade que ela surgiu com uma proposta diferenciada, vamos dizer assim, né? Como o Alamo falou aí, né? Uma descolonização, né, do saber, né? Vamos dizer assim. E é uma universidade que tem um projeto mais voltado à questão interdisciplinar. O que está acontecendo no debate do PPGS, né, que é o programa que eu faço parte, que é interdisciplinar, é que existe uma ideologia por trás da universidade interdisciplinar, onde os estudantes entram para estudar, fazer um estudo interdisciplinar. Por exemplo, sou formado em geografia, mas eu fiz um mestrado e doutorado no PPGS, que minha orientadora é Ana Carneiro, que é antropóloga, então eu trabalho com antropologia, né, e vou receber o meu certificado, o meu diploma em Estado e Sociedade. Né? Qual é o problema que eu vejo aí? É que nós estudamos a vida toda, né? Por exemplo, eu poderia ser um BI, né? E depois fazer um PPGS e se formar doutor todo dentro da universidade. Mas na hora de eu fazer o concurso, isso gera um problema, né? A gente não é absorvido pela própria universidade, porque na hora de fazer o concurso, a universidade ela se torna tradicional, né? Ela se torna disciplinar. Né? Então, ela agrega as pessoas que vêm das universidades que são tradicionais. Né? Por exemplo, a UESC está fazendo um concurso para geografia, mas ela quer tudo tradicional, tudo na linha de geografia, né? A linha pura. Só que essa mesma pessoa, se acontecer um concurso de geografia na UFSB, essas mesmas pessoas que são formadas na UESC, que são tradicional, elas têm a prioridade de fazer na UFSB. Né? Então, acho que isso aí é uma discussão que é válida. Eu sei que isso não é da reitoria, porque isso vai mais para os colegiados que decidem, né? Os departamentos, mas eu gostaria muito que vocês, se conseguirem chegar à reitoria, ao seu objetivo, que eu torço por isso, eu gostaria que vocês colocassem essa discussão em pauta, né? O meu questionamento que eu vou fazer. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Estudante, professor, membro da NEABI, Fábio, multifacetado, né? Obrigado, Fábio. Quem mais? A gente tem 20 minutos. Vamos lá, Lidiane, depois tem Gabi. Vamos lá. Boa tarde, colegas.
Boa tarde, professora Alan, professora Rose. Eu vou ligar a câmera, gente, não estou muito... Só para vocês me verem aqui, mas eu não estou no meu melhor momento. Deixa eu ver aqui. Professora Rose, a gente se conheceu rapidamente ali quando ela veio aqui para o debate, mas a gente não alongou a conversa, professora, porque foi bem no meio do debate, a gente se encontrou no banheiro, a gente não conseguiu ligar aqui, cadê? E aí não deu para avançar. Deixa eu ver aqui se aparece. Bom, primeiro, gente, antes de tudo, eu queria parabenizar realmente a disposição de vocês a se colocarem, né, para essa consulta. Eu acho que a gente vive numa universidade, enfim, um mundo adoecido, uma sociedade adoecida e uma universidade também adoecida. E eu acho que é muito bom quando eu vejo colegas se colocando, né, para esse tipo de ação, para esse tipo de posição, que é uma posição que gera aí um escrutínio sobre a vida da pessoa, né? Aí cada uma trazendo toda a sua trajetória aí, ou melhor, fazendo uma seleção, né, da sua trajetória para poder se apresentar para pessoas que não conhecem ainda. Então, queria realmente agradecer como docente da universidade essa disposição de vocês. Inclusive porque fico sabendo agora que não era o desejo de vocês, né? Então, vocês foram chamados e chamadas, então não tinham esse desejo. E aí essa é uma pergunta, assim, né, que eu gostaria de fazer, que é, considerando esse contexto em que a gente vive, como fica, né, o exercício dessa função, desse trabalho, que vai sobrecarregar quando não existe o desejo, né? Como é que fica aí essa relação para vocês? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, e a pergunta vem como membro, né, aqui do NEABI mesmo, pensando em todas as chapas, quais são as ações da chapa de vocês para o combate ao racismo e à branquitude na nossa universidade, né? Eu estava fazendo aqui uma conta, porque tem Copene, né, semana que vem, e aí eu tenho estudado sobre ações afirmativas no UFSB, estava vendo ali, a gente tem, com os dados de 2024, uma universidade em que no corpo docente diz que é composta em 49% de pessoas negras. Mas a gente olha para o corpo docente da UFSB e não enxerga, né, essas pessoas negras. Se a gente vai fazer a conta de quantos passaram pela banca de heteroidentificação, isso não dá 20% desses 49%. Então, assim, 80% das pessoas que se dizem negras na UFSB não passaram por banca de heteroidentificação, né? Essa é uma questão para a gente pensar em termos de ações afirmativas para ingresso de docentes também. Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer qual é a proposta da chapa pensando na aplicação e na expansão das ações afirmativas para ingresso de docentes na UFSB. E como vocês, é uma chapa, né, que se apresentou como uma chapa negra, assim, na descrição, né, de vocês nos debates, a pergunta que eu faço para todas as chapas, né, inclusive para a chapa da professora Carolina, do professor Fabrício, né, que são pessoas brancas, que é a pergunta sobre quais ações, né, são pensadas para o combate ao racismo, é uma pergunta que se qualifica, né, quando a gente está conversando com pessoas negras. Então, dentro da universidade, dentro da trajetória de vocês, dentro da UFSB, eu gostaria de saber quais foram essas ações voltadas ao combate ao racismo e também ao combate à branquitude, né? A gente tem falado muito sobre representatividade e eu entendo que é direito de todas as pessoas negras também estar nessa posição de reitoria, de consulta e de reitoria, né? Mas, para além da posição que decorre do direito de cada um, direito de igualdade ao acesso, né, tem também essa responsabilidade quanto à representação que se carrega, né? E aí é natural num debate, numa consulta, que haja bastante discussão, mas eu gostaria de saber mesmo, assim, das ações práticas que foram realizadas ao longo dos anos de UFSB, né? A respeito disso, o professor Álamo comentou, né, sobre a inserção da literatura africana, latino-americana nos componentes curriculares, que é um movimento difícil de se fazer aqui, né? Dentro dos colegiados a gente percebe muitas vezes isso, na discussão dos PPCs, quando é um movimento real, né? Não é um PP fake, como acaba acontecendo muitas vezes, porque é feito ali em cima da hora. Eu sou professora do curso de Direito, professora Rosemary, então estou lhe falando de um curso que começou sem autorização e já tem aí para mais de 3 PPCs, né? Então, às vezes, a coisa é feita assim, meio a toque de caixa. Essa inserção é uma inserção importante, né, dessa literatura. O PPGR tem trabalhado muito nessa direção, e aí o professor Álamo contou, né, que ele é sempre convidado, eu sou uma dessas que convida o professor Álamo para o PPGR, e o professor Álamo não vai para o PPGR, né? Eu entendo a sobrecarga de trabalho, né, embora a reitoria seja também uma sobrecarga de trabalho, professor, mas tem uma escolha, né, entre o PPGS e o PPGR aí. Então, é possível ir para o PPGR também, né? Talvez não estar em todos os lugares, mas priorizar
aquele que seja aí talvez mais compatível com seus interesses e sua trajetória. Então, falando em PPGR, eu queria perguntar à professora Rosemary, né, sobre esse interesse, se houve algum movimento de aproximação, porque o PPGR ele foi uma proposição da primeira formulação do NEAB, né? Então, ele resulta dessa primeira formulação do NEAB. Aqui a gente está num outro momento, né, e um outro nome também, que é o NEABI, mas que tem ligação com essa trajetória. Então, acho que é importante trazer de novo, né, o PPGR aqui para a discussão, considerando, inclusive, os comentários no debate, né? Eu lembro do professor Alan dizendo que é um dos programas mais importantes que a gente tem na UFSB, de fato, pelo alcance, pela capacidade de transformação, sem querer ser bairrista, eu acho que é, né? E o PPGR vem fazendo esse movimento, que é um movimento de trabalhar essas referências, que é um movimento, inclusive, anterior à resolução de 2022, que é a resolução sobre ações afirmativas na pós, que recomendou que os programas de pós-graduação fizessem uma revisão das suas bases epistemológicas, né? Então, está nessa resolução, é uma resolução, eu lembro a professora Maria do Carmo, né, ela estava na pró-reitoria, né, no momento dessa resolução, a gente discutiu sobre isso no PPGR, e eu fico contente de saber que esse movimento está acontecendo no PPGS, professor Alan. E aí trago essa resolução para também reforçar aqui um aspecto, né, da ética do nosso trabalho, que é o de pensar também valorizar as contribuições que foram realizadas pelos colegas anteriormente, né? Pelas colegas, pelos colegas, nesse sentido, mesmo para aqueles com os quais a gente não concorda, né? Mas que exerceram cargos e que conseguiram atravessar essa universidade, aí, por exemplo, por uma pandemia. É isso. Teria outras coisas aqui para comentar e perguntar, mas já vi um apito aí em relação ao tempo. Então, concluo aqui, mais uma vez, agradecendo a vocês pela disposição mesmo, gente. Acho que é uma coisa de disposição concorrer a uma reitoria. Paz. Obrigado, professora Lidiane. Professora Fabiana. Obrigada, professora. Não, boa tarde para todo mundo. Eu acho que eu não tenho muita coisa a falar, não, né? Porque realmente acho que é o momento para os integrantes do NEABI dialogarem com a chapa, né? Só dizer que, particularmente, eu não pude estar perto do NEABI por questões políticas nessa universidade, é importante que se diga, né? Então, acho que essa universidade ela tem uma história de rupturas, né? Rupturas profundas, e uma delas tem a ver também, né, com posicionamentos político-institucionais distintos dentro da universidade, como isso é acolhido ou excluído, né? Então, acho importante dizer isso também, eu fico muito feliz de ver o Daniel e a Rosileia à frente desse novo NEAB, que até passou de NEAB a NEABI, né? Conversando com a Rosileia há poucas semanas atrás, fiquei muito feliz de saber que as duas únicas professoras indígenas dessa universidade estão com vocês, né, no cotidiano do trabalho. E pretendo me aproximar, independente do pleito, né? Pretendo me aproximar, sim. Para mim, esse processo de consulta agora tem sido aí a liberação de amarras de muitos anos dentro dessa instituição, né? E acho que é isso que eu poderia falar nesse momento, mas eu passo a palavra porque eu acho que só tem 9 minutos e é importante que a chapa se coloque. Obrigado, professora Fabiana. Só dizer, viu, Bia, que eu já comuniquei a chapa anterior pedindo 5 minutos a mais. A chapa posterior, desculpa, né? Aos colegas que viriam para a gente conseguir ampliar e fechar aqui as ideias que vocês estão provocando. Então, podem ficar à vontade, professora Rosa e professor. Eu acho que posso começar, né? Mas a vontade foi uma palavra forte, tá? A vontade no sentido de... Por favor, obrigado. Porque se a gente começa, vai embora, né? Vai falando. Não, mas assim, não consegui anotar tudo, viu, Lidiane? Na verdade, eu acabei ficando, acho que, com uma das suas perguntas aí, que eu acho que é bem interessante, né? Que é como profissionais, né, que estão aqui dentro da instituição, a gente tem trabalhado numa perspectiva de inclusão, né, das temáticas aí, enfim, né, como é que a gente tem trabalhado? Eu acho que uma coisa super importante, né, e ela fala logo no início, então vocês não se colocaram, né, no sentido como candidato. Eu falo, eu acho que se eu tivesse muita vontade disso, eu teria feito há mais de 20 anos atrás, gente, que agora eu estou com mais de 60. Então, eu falo que assim, tem um cansaço aí, mais uma energia muito grande de fazer mudar essa instituição,
E eu realmente, assim, eu agradeço demais e a confiança do grupo que, de fato, indicou meu nome, e eu estou aqui representando um grupo com muita responsabilidade, porque acho que é algo bem, que é esse grupo, mas, na verdade, né, se tornando aí reitora, é toda uma universidade. Então, a gente tem que ser muito responsável, né, quando a gente se compromete com isso, que não é uma questão de projeção pessoal, né, e nem profissional, para fora, enfim, é realmente vontade de fazer algo que seja diferente, né, aí eu acho que sou muito freiriana, de fato. E eu acho que eu convivo, né, com o Paulo Freire, né, eu até falava outro dia, eu não discurso o Paulo Freire, não, eu acho que eu vivencio nas ações, de fato, Paulo Freire. Mas, respondendo a Lidiane, eu vejo o seguinte, assim, eu só vim para essa universidade pelo projeto dela. Não foi nada que... Eu poderia ter ido para uma... Vamos imaginar, gente, eu estava já com doutorado há quase 10 anos, eu tinha meu doutorado, e eu optei pela UFSB. E optei pelo plano orientador da UFSB, que no comentário de Fábio, por exemplo, né, ele colocava de que ela se coloca interdisciplinar, mas ela não faz, né, os concursos. Sim, agora, porque ela fazia os concursos, pensando exatamente nesse desenho interdisciplinar. Eu entro num concurso em que eu não entro para uma disciplina, eu entro para um grande campo, que era o campo da educação. O Fabiano entrou no campo das humanidades, então nós entrávamos em grandes campos. Havia uma coerência muito grande. Então, eu entro nesse momento da coerência. Eu acho que se fosse no momento da incoerência, com o projeto eu não teria vindo. Então, eu acho que tem uma série de coisas, como Fabiana, né, citou, o professor Álamo, né, que a gente vai notando, né, de mudanças que foram ocorrendo e que foram deixando para trás, né, eu acho que a identidade da instituição. Hoje ela não tem identidade. Acho que é muito importante que a gente fale sobre isso. E, Lidiane, então, atuando, né, como professora, lógico, eu sou uma professora e sou pedagoga, né, então eu penso muito amplamente. Dentro dos nossos PPCs, né, a gente fez todo o movimento, não estou falando eu, Rose, mas todo o corpo docente, que naquele contexto, né, que eu sou da LI de Ciências Humanas e Sociais, Fabiana está aí como prova e faz parte, né, professora Regina, fizeram todo o movimento para que nós temos eu falo que um currículo muito forte nessa questão, Eu não sei se eu estou sendo, porque a Fabiana é a pessoa que assim, representa, de fato, né, dentro do nosso grupo, a pessoa que está debruçada nesses estudos, né? E eu, como pedagoga, eu trago todo o lado que a gente chama, né, do campo educacional, toda a formação pedagógica dos nossos professores. Então, eu penso de forma muito ampla e, com certeza, se a gente for olhar o nosso núcleo comum das licenciaturas, lá estão presentes componentes curriculares para discutir as questões étnico-raciais dentro dessa universidade, na formação dos docentes. É lógico, eu fiquei limitada a isso, que era o espaço que eu tinha. Então, como diretora de ensino-aprendizagem, eu fiz um papel de um ano lá, de ficar lendo todos os PPCs, né, fazer análise, de ver, de fato, se ele estava sendo coerente com o plano orientador. Então, eu acho que, assim, é uma pena, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente calada. Se alguém me encontrar, nunca vai conversar comigo, porque eu estou sempre quieta e trabalhando. E falo muito na sala de aula, porque é meu espaço de trabalho. Então, não dou aula toda hora. Eu dou aula dentro do espaço que me cabe. E aí a gente deixa de dizer coisas que são importantes, a gente está na ação e há mais de 10 anos, como o Álamo estava dizendo. Ninguém fez o trabalho com os complexos, né? A gente leva para eles exatamente discussões muito sérias para dentro dessas escolas, relacionadas às questões étnico-raciais. Nosso trabalho foi muito... sério, Fabiana é uma das pessoas que está à frente, como coordenadora de prática pedagógica dentro do CIEBTEC em Itabuna, as estações de saberes, o que a gente amplia, com a nossa entrada dentro das escolas, muitas discussões, e temos feito isso hoje. Então, eu e Fabiana, a gente está dentro de uma escola, na AD1, fazendo uma série de trabalhos, e eu, lógico, coordenando o PIBID, ela coordenando, trabalho relacionado a essas questões étnico-raciais, mas todo o trabalho que o PIBID também, ela inclui. Então, são leituras, são atividades, são ações, são projetos, e hoje eu estou dentro do projeto de pesquisa que sai, edital de ações afirmativas. Hoje eu tenho projeto de pesquisa, eu tenho 3 orientantes, 2,
indígenas, uma, né, quilombola. Então, só para dizer assim, a gente não está aqui, eu faço ensino e pesquisa desde que eu iniciei na instituição, na universidade. Então, 30 anos quase, né, não vou falar 30 no total, porque eu começo mesmo um trabalho de início em 96, 99, que eu comecei a entrar na parte da extensão, fazendo formação também de educadores, né, de jovens e adultos, e depois de pessoas na área de artes, mas com muita ênfase nessas questões. Agora, aproximação, zero. Eu não entendo muito bem, mas eu nunca fui contatada por nenhum programa. Eu tenho que ser muito séria e sincera. Por nenhum programa dentro dessa UFSB. E eu, assim, o que eu atribuo, muito provavelmente, por eu ter tido toda uma vida dentro de uma instituição privada, o que não me desqualifica como pessoa que sempre defendeu a educação pública e popular, porque eu inicio o meu trabalho e sempre lutei muito pela educação pública e popular. Mas aqui, internamente, para falar que eu não tive uma pessoa que tenha chegado em mim, foi exatamente a pessoa que hoje coordena aqui no CJA, né? É o PPGR, que me convidou, sim, e que eu falei para ela, não entro nesse momento, não entro, mas é óbvio que é uma conversa que a gente pode tá dando, né, continuidade. E nem eu falei, olha, sou muito sincera, não tenho uma produção nesse momento que eu possa falar, né, que me inclua nesse espaço. E por isso, assim, tenho meu projeto de pesquisa já dentro de ações afirmativas, estou me preparando, porque, de fato, a gente tem uma história de vida, e muitas vezes essa história de vida nos tornou distante, né, de uma discussão que não, né, mas que perpassa a nossa sociedade, que passa a minha vida, porque eu sou casada com um homem negro, né, tenho meus filhos, né, filha adulta negra, né, filho adulto negro. Então, perpassa a minha vida, não tenha dúvida, não tem como eu me distanciar de debates tão sérios, né, como este, quando ele, inclusive, está presente no meu cotidiano, não só como profissional, mas também como pessoa. E passo por lá. Tempo, é quase assim, eu sou o Álamo. Acho que dizer que eu sou o Álamo diz muito. Né? O meu maior ato de insurgência comigo mesmo foi me reconhecer negro, gay e pobre, porque eu fui branqueado de família, sou branqueado de berço, na barriga de minha mãe. Eu não nasci para me ver como negro. Eu acho que esse foi o meu maior ato de insurgência. E aí, para mim, é difícil provar isso, ficar provando isso o tempo inteiro, porque eu não preciso, eu tenho uma história de vida. Fábio, tentando te responder, acho que o maior desafio da pós-graduação da UFSB é comunicar para os municípios, para os territórios, como elas agem, como elas operam, como elas trabalham. Eu, quando fui coordenador de programa de pós-graduação, eu tive que redigir de punho próprio o porquê da importância do reconhecimento daquele título. Cabral é um município que tem na lei de carreira todas as LIs. E Cabralha tem todas as LIs no plano de carreira na lei do município, porque Cabralha tem muitos professores e professoras que passaram pelo PPGR e pelo PPGS. Eu não dei conta, professora Lidiane, de estar e sei do seu intenso desejo de compartilhar comigo uma proximidade. Eu gosto muito de você, te admiro muito, você sabe disso, e tive momentos ótimos de partilhas intelectuais, inclusive na banca de Alzaí. A banca de Alzaí, para mim, foi um dos maiores desafios, porque a Alzaí foi a primeira orientanda que eu tive, que ousou tocar no tema da interseccionalidade na EJA. O trabalho dela é incrível. E quando a Alzaí veio para conversar comigo, propor, a gente conversou sobre o protocolo de Durban. Eu considero o protocolo de Durban um dos documentos mais importantes para o século XXI, para a gente compreender esse desafio. E foi o protocolo de Durban que me fez enxergar o plano orientador da nossa universidade com uma crítica lúcida. Na minha tese de titular, eu faço uma reflexão da diferença entre integração social e interseccionalidade. É um capítulo inteiro quase da minha tese dedicado a isso, porque eu acho que foi a crítica mais original que eu consegui fazer ao plano orientador. E eu estou falando de um plano que é quase um texto sagrado, é quase um texto bíblico para essa universidade. E é um texto cheio de falhas, cheio de lacunas, embora tenha muitos avanços ali, entende? Eu estive ao lado de Moisés Santana, quando Moisés sofreu uma das mais terríveis perseguições dessa instituição, como estudante negro dessa instituição. Eu introduzi a Marcha Zumbi dos Palmares e o Movimento Negro Educador em Universidade e Sociedade. Eu considero muito importante a Marcha Zumbi dos Palmares para as pessoas entenderem essa virada na compreensão e na reivindicação das ações afirmativas lá na década de 90. Então, a construção é essa. E aí eu quero dizer que eu entendo o desejo como construção, Lidiane. Essa campanha me permitiu estar ao lado de uma pessoa que eu já admirava e que agora admiro muito mais ainda, pela dignidade, pela lealdade, pela honradez, pela forma honesta como se posiciona. E honestidade intelectual é muito importante. O que nos move são valores coletivos. Não são valores pessoais. O que nos move é a celebração de uma instituição que seja boa para as pessoas e não a celebração de individualidades e de personalidades. Chega disso. A gente precisa ter uma proposta consistente de inclusão dos mestres dos saberes na nossa universidade. Eles não podem ser tratados apenas como potenciais colaboradores de conhecimento, fornecedores de conhecimento para nós. É isso que a gente precisa. É impensável que a UFBA hoje tenha aulas com o mestre Maiá, com o mestre Joel, e que a nossa universidade nunca tenha conseguido isso. Nego Bispo estava aqui no Fórum Social. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Nego Bispo vivo. Ele participou do Fórum Social.
Então, essa memória é muito importante, preservá-la e lutar para que ela se concretize é talvez o maior desafio que a gente tem. E é por isso que a gente está aqui encarando esse desafio de diálogo, para reafirmar aquilo que a gente já vem fazendo de algum tempo com um conjunto de pessoas que fazem parte da nossa universidade. Eu estou no minuto final, vou deixar a palavra para o professor Daniel para que ele possa concluir. Mas acho que a gente precisa voltar a conversar mais, né? Sobre esses temas. Muito obrigado. Eu posso, Daniel, só falar uma coisa que eu deixei de falar, que eu acho que é importante, que assim, o nosso programa é um programa aberto, né? E nós estamos aqui ouvindo, né, vários segmentos e eles estão contribuindo com as propostas. Então, eu só tenho a falar o seguinte, que o NEABI é um núcleo que tem muito a oferecer nesse processo da gente pensar políticas institucionais de ações afirmativas, tá? Então, acho que a gente está aberto para exatamente essa aproximação e se vencermos, né, para exatamente pensarmos conjuntamente, coletivamente, né, fortalecer o que já existe e ampliar políticas institucionais de ações afirmativas. Nossa, queria terminar nosso encontro já reconhecendo a afirmação que a professora Fabiana fez ali no chat. Com certeza é muito pouco, mas a gente, 1 hora, né? Mas a gente tentou, a gente sabe que tanto a agenda de vocês, né, no sentido de dialogar com as diferentes categorias, quanto a realidade dos nossos colegas e dos discentes, de todo mundo que está participando do núcleo também é desafiadora em função de tantas outras, mas acho que essa hora foi muito preciosa. Então, em nome da professora Rosilé, do coletivo inteiro, eu queria muito agradecer. Eu queria dizer que a gente conseguiu conquistar também algo que era um objetivo secundário, digamos assim, o que não estava tanto no horizonte, mas compromissos públicos de que a professora Fabiana, o professor Álamo vão estar com a gente. Então, assim, eu sei que a gente tem esses desejos, né, e as dinâmicas de questões que estão colocadas na vida da gente não colaboram muitas vezes, mas que bom que a gente ouviu de vocês aqui o reconhecimento desse espaço como um espaço importante e desse interesse, esse desejo de integrarem esse espaço, esse coletivo. Para nós tem sido, de fato, um desafio a condução desses trabalhos, porque a gente agradece a professora Cida, a professora Aparecida, a professora Célia, né, o professor Francisco, que foram são nomes de precursores nesse movimento do NEAB, mas como a professora Rose lembrou e os colegas também mencionaram, a gente tem a professora Adriana agora, a professora Naquiri, professoras indígenas conosco colaborando, e o nosso movimento é justamente desse, dialogar com vocês que estão pleitando esse porvir da universidade, dando lugar do que é a vivência do NEABI, do que é que a gente está construindo e quais são nossos anseios. Acho que o Maio NEABI que a gente tentou fazer, que a gente conseguiu realizar e todo o anseio que a gente foi construindo ali, acho que deu conta disso, né? Dos anseios que são grandes, são grandiosos que a gente tem, que a gente entende que é uma pauta relevante, mas também dos inúmeros desafios que estão colocados. Esse que Fábio levanta, a gente vivencia nas ELIs do mesmo jeito com a realidade dos municípios, né? Mas queria, e aí como professor que sou, né, o dever de casa, assim, como a gente criou esse formato aqui, e a gente vai fazer o mesmo formato para os outros diálogos também, queria aproveitar a professora Rose e o professor Álamo encaminhar 2 questões que podem ser discutidas com a gente em um momento posterior, e a gente pode ter, inclusive, se for uma devolutiva por e-mail, algo nessa linha, pode ser interessante, que a gente tem 2 pautas caras nesse momento, e caras bem no sentido pontual da coisa, né? Elas não são temáticas, mas acho que podem ser importantes para que a gente tenha devolutivas da perspectiva da chapa que vocês estão compondo, que é o lugar institucional do NEABI. Então, essa gestão não se dispôs a incluir o NEABI dentro da estrutura formalmente, entendendo que isso podia ter problemas de a falta de autonomia, etc., quando em outros espaços institucionais, outras universidades, institutos, o NEABI é parte integrante do organograma, é independente, mas é parte do organograma. Mas então entender como vocês imaginam que lugar a gente poderia ocupar dentro de um organograma conduzido pela gestão de vocês. E outro, que eu imagino que vocês devem estar ouvindo muito isso, é onde nós poderíamos estar fisicamente. Todo mundo quer um cantinho para chamar de seu, né? O NEABI também quer nos 3 campi. Então, saber se haveria possibilidade, dentro desse desenho de vocês, da gente também ter um espaço físico, porque a gente entende que isso poderia fortalecer os trabalhos que a gente vem organizando. Mas esses são deveres de casa, a gente pode conversar isso em off, e a devolutiva de vocês a gente compartilhar também com o grupo. Queria dar 2 minutinhos para vocês darem um tchau para todo mundo, se for possível, professora Rose e professor Álamo, e aproveitar em nome do NEABI agradecer Beatriz, Fábio, professora Fabiana, professora Lidiane, Gabi, que está aqui também, não pode abrir o microfone, e todo mundo que vai assistir a gente a partir da gravação. Assim, para mim, acho que a gente cumpriu um momento super importante, né? Acho que teve esse momento de diálogo, né? De esclarecer, né? Uma série de dúvidas. Acho que a gente esclareceu, e eu queria só falar para a Lidiane que eu entendi. Eu também, quando me chamaram, era para me inscrever no edital, e disse que não me inscreveria nesse momento. Mas entendi o que você quis, mas no início mesmo, quando eu estava, não tinha ainda edital, e, no entanto, as pessoas sabiam do acúmulo que eu tinha, e não havia nenhuma possibilidade de inclusão de Rose Santiago a qualquer coisa.
há uma certa aversão, e eu nunca entendi muito bem porquê, mas também é isso. A gente compreende, né, essas dificuldades de relações interpessoais, mas estamos aqui, eu acho que para ouvir, e Daniel, anotamos, e esperamos que a gente consiga aí, cumprir essa lição de casa, né, mas com certeza a gente só tem a aprender a cada roda de conversa que a gente tem tido, né, com cada um dos segmentos, com instâncias, né, dentro da UFSB. E obrigada por essa oportunidade. Eu quero também agradecer muito a oportunidade de reafirmar o nosso desejo de, uma vez passada a eleição, a gente quer seguir com o NEABI construindo a produção de sentido para essa universidade. O NEABI é uma instância importantíssima para a produção de sentido para a universidade que nós queremos, e é por isso que a gente está aqui com vocês. Então, super obrigado, um grande abraço, né, e até já. Valeu, gente. Agradeço também, professores, agradeço. Inclusive, aproveitando da fala da professora Lidiane, fazendo um corte aqui, eu mesma já questionei essa ausência de representatividade referente ao corpo docente com docentes negros, docentes indígenas. No próprio BIH temos um componente chamado Estudo dos Povos, Introdução ao Estudo dos Povos Negros e Indígenas no Brasil. Cadê esses professores dando essa aula? Cadê esse espaço? Temos uma política, em teoria, muito bacana, né? Vamos atender os povos quilombolas, vamos atender os povos indígenas, mas assim precisamos falar de uma representatividade maior, né? E o NEABI, ele traz essas discussões, né, essas reflexões para isso. Então, faço dessas palavras da professora Lidiane várias minhas também, porque, inclusive, eu já tive esse diálogo com ela. Eu estou há 3 anos na universidade, concluindo o BIH agora, e eu conto nos dedos a quantidade de aulas que eu tive com docentes negros que eu me sentisse representada dentro de uma universidade que, em teoria, tem uma política muito forte, mas, na prática, eu ainda não estou vendo. Então, precisa-se olhar esse caminho ainda, o que é que podemos melhorar. Eu também pretendo, como discente, fazer o mestrado aqui na universidade, tenho um respeito muito grande pelos docentes, deixo isso sempre muito claro, sou muito aberta ao diálogo, e eu pretendo utilizar esse mestrado também, um doutorado futuramente, e também fazer parte do corpo docente da universidade, da UFSB, retribuir aquilo que também eu consegui aqui na comunidade, aqui no território, na verdade, né? Não na comunidade, mas no território. Então, eu preciso ter essa representatividade, eu preciso dessas políticas que sejam mais fortes, eu preciso dessa garantia. Eu não quero só fazer um mestrado e depois, o que é que vai acontecer quando chegar até a banca? Então, eu acho que esse espaço de escuta, ele vem dos docentes, e também precisamos escutar os discentes. Não sou a única aluna que quer fazer o mestrado, eu não sou a única aluna que quer entrar no corpo docente, eu não sou a única aluna que precisa de representatividade dentro desse espaço. E também não sou a única aluna que briga por permanência na universidade, né? Que é a nossa maior discussão, e quando eu falo disso, eu não falo apenas de escolar, né? Que é uma questão que todas as chapas têm trabalhado, mas eu acho que a gente precisa estar aberto a esse diálogo, aberto a essa visão, né, por trás de todas as estruturas que compõem a Universidade Federal do Sul da Bahia. Obrigada, pessoal. Obrigado, Bia. Gente, a gente já está nesse momento de se despedir, né? Mas no caso aqui, despedir da professora Rose e do professor Álamo, porque eu queria que todo mundo ficasse para que a gente possa receber a outra chapa, a gente vai ter 2 diálogos. Mas obrigado, professora Rose, obrigado, professor Álamo. A gente segue junto em diálogo. Até mais.